barco, Senhor. Tá? Mateus 22. É um texto bem conhecido. E o título é Tira-me do barco, Senhor. Ok? Vamos ler então versículo 22. Mateus 12. 14, na verdade. Mateus 14. Mateus 14, 22. Logo em seguida, Jesus obrigou os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, tendo-as despedido, subiu ao monte para orar à parte. Ao anoitecer, estava ali, sozinho. Entre mentes, o barco já estava a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, que é entre 3 e 6 da manhã, Jesus foi ter com eles andando sobre o mar. Os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram-se e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes falou, dizendo: tende ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Disse-lhe ele: vem, Pedro. E Pedro, descendo do barco e andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. Mas, sentindo o vento, teve medo e, começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? E logo que subiram para o barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco, adorando, disseram: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Até aqui. Diga comigo assim: tira-me do barco, Senhor. Vocês não estão querendo sair do barco, não. Fala mais forte. Tira-me do barco, Senhor. Só que agora nós vamos fazer uma oração específica por essa palavra. Você vai pedir ao Senhor que a mesma revelação que Ele me deu, Ele dê a você agora. Pode ser? Pai, nós oramos nesse momento para que a revelação que o Senhor trouxe ao meu espírito possa vir ao espírito de cada um dos irmãos que está aqui, os que estão ouvindo também na live, Senhor, pelo computador, pelo telefone. Eu abençoo agora a mente, o ouvido, os espíritos de cada um, para que a Tua revelação venha sobre nós. Pai, tira-nos do barco, do conforto, e nos dá coragem para descer do barco com o Pedro. Pai, eu abençoo este momento, eu peço que os Teus anjos venham nos ajudar. Eu peço agora, eu tomo autoridade mais uma vez sobre este lugar, eu declaro que os anjos do Senhor circulem este lugar e guardem este lugar de todo o espírito que queira roubar a Tua palavra. E nossos ouvidos sejam protegidos, e a nossa mente e o nosso coração. Pai, tem misericórdia do pregador e fala através dele, em nome de Jesus. Alguém diz: eu recebo essa palavra no meu espírito. Muito bem. Eu quero começar com você no versículo 24, porque essa pregação já foi feita muitas vezes e ainda vai ser, que a palavra de Deus é viva. Mas no versículo 24, nós temos uma situação de muito terror, porque o barco já estava a muitos estádios da terra, isso é uma longa distância, estava açoitado pelas ondas, porque o vento lhes era contrário. O verso 25 diz que na quarta vigília da noite, que é entre 3 e 6 da manhã, Jesus foi andando com eles, para encontrar-se com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram-se e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Eu queria primeiro que você pensasse aqui nessa dificuldade. É de madrugada, você está num barco pequeno, no escuro, e está havendo uma tempestade, e está todo mundo já tentando sobreviver, se segurando naquele barco o máximo que podia. Provavelmente o barco estava se enchendo de água também, e os homens estavam com medo. Se eu estivesse lá, eu não gostaria de estar lá, naquele lugar, naquele barco, naquela situação. Porém, Jesus tinha ordenado aos discípulos que entrassem no barco e atravessassem o mar da Galileia, talvez lá pelas 6 da tarde, não se sabe. Eu sei que foi uma travessia longa, eles já estavam entre 3 e 6 da manhã e não conseguiam chegar do outro lado, porque o vento era contrário, eles estavam remando, era um barco pequeno, e Jesus estava em terra orando sozinho.
E por essa altura, Jesus caminhou em direção a eles, andando por cima das águas. Escuta, você já está aflito, porque você está assustado com o mar. Eu vejo muitos filmes de barcos em tempestades, e eu só gosto de ver sentado no meu sofá. É o único lugar que eu gosto de ver, porque eu jamais quero estar num barco daquele. Realmente, você vê a coisa, você vê o céu e você vê o inferno lá embaixo. A coisa não é fácil. Quer assistir um filme bem assustador? É Perfect Storm. Todo mundo já deve ter visto, né? História real dos marinheiros ali de como é que é o nome ali? Gloucester, exatamente. Onde aquele barco de pescadores foi mais um barco afundado num storm terrível. Essa situação já é bastante aterrorizante. E, de repente, vem uma pessoa andando em cima da água. Aí a coisa piora muito, muito mais. Eu queria que você pensasse bastante nesse cenário antes de eu ler sobre a atitude de Pedro. Porque é uma situação de terror, é uma situação que todos estavam aterrorizados, e eu não entendi, a não ser da forma que o Espírito Santo me revelou, a grandeza que acontece no espírito de Pedro, no versículo 28, quando no meio desse cenário, eu não estou falando de uma praia, onde Jesus está fritando um peixinho ali, eu não estou falando num lugar onde Jesus está pregando para as multidões, eu estou falando num lugar onde todos estão apavorados, com medo. Porém, alguma coisa diferente acontece no espírito do apóstolo Pedro. E essa grandeza, onde no versículo 28 ele diz a Jesus, ele responde quando ele entende que é Jesus, porque no versículo 27 Jesus diz: não tenho medo, sou eu, não sou um fantasma. Pedro responde da seguinte maneira: se és tu, manda que eu vá até onde tu estás. Agora dá uma paradinha aí, por favor. Dá uma paradinha, por favor, sobre isso aqui. A gente está muito acostumado com a história para não verificar o que está acontecendo aqui. De onde veio isso? Como que uma pessoa, numa situação tão pavorosa como aquela, pede para descer daquele barco? O único lugar mais seguro que havia naquele momento era aquele barco. Por mais que ele estava tentando afundar, era o lugar mais seguro. Como é que Pedro pede para deixar o barco? Isso não é uma coisa natural. Ele pede para deixar o barco e caminhar até... Peraí, tem uma loucura aqui, tem uma coisa muito estranha aqui. Como que você está dentro de um barquinho, está todo mundo morrendo de medo, tem 11, pelo menos 12 homens lá dentro, é o que se sugere que todos os discípulos estavam ali. Jesus vem andando em cima da água, e agora ele tem essa proposta. Eu te pergunto, de onde saiu isso? Você pode pensar que saiu da impulsividade de Pedro, mas eu te falo que não. Eu te falo que uma grandeza aconteceu no espírito de Pedro naquele momento, porque Pedro escolheu deixar aquele lugar, e Pedro poderia ter feito uma oração mais sóbria. Fala comigo só assim, uma oração mais sóbria. A gente gosta de fazer orações sóbrias, tá? Eu gosto de ensinar as pessoas também a fazer orações sóbrias. Sabe do quê? Do tipo assim, em vez de ele ter falado: Senhor, se és tu, manda eu ir caminhar em cima dessa tempestade. Não, se és tu, acalma esse barco, acalma esse mar aí e vem para dentro do barco com a gente, porque a gente está com medo. Se és tu mesmo, tranquiliza a gente aqui, porque a gente está muito aflito. Pedro podia ter feito uma oração dessas que a gente faz na carne, em situações muito racionais, orações lógicas, dentro dos parâmetros da nossa sobriedade, sabe? Senhor, sai daí, vem para dentro desse barco, a gente está com medo aqui, a tua presença aqui vai nos consolar. Seria uma oração lógica ou não? Justa ou não? Pedro estaria chamando Jesus para dentro da situação de conforto onde eles estavam. E Jesus, ele não entra dentro dos nossos barquinhos. Jesus, ele não atende essas orações, ele não provocou aquela situação para ir para dentro do nosso barco, onde a gente está morrendo de medo,
e onde a gente quer simplesmente ser acalmado por Ele. Jesus não provocou aquela situação para isso. E nós tentamos trazer Deus para dentro dos nossos barquinhos. Jesus, em vez de estar esperando a gente pedir para Ele, a gente pedir, deixa eu sair daqui também e ir navegar com você nessa tempestade, a gente faz orações, vem para cá, para dentro, acalmar isso, vem me dar uma paz aqui dentro. Pedro poderia ter feito essa oração assim, mas Deus, o Deus que criou o universo, Ele não se abriga onde os homens se abrigam. Pelo contrário, Ele cria uma tempestade e Ele sussurra no ouvido do homem: por que você não me pede para vir cavalgar comigo sobre essa tempestade? Quem está entendendo isso aí? Quero ler aqui de passagem um versículo em Naum, capítulo 1, versículo 3. Você não precisa abrir, porque só para achar esse livro vai demorar, garanto que vai demorar uns 5 minutos para você achar. Mas eu vou ler para você Naum, capítulo 1, versículo 3, só a parte final do versículo diz assim: o Senhor tem o seu caminho na tempestade e no turbilhão, e as nuvens são o pó dos seus pés. Sabe o que você e eu poderíamos dizer desse versículo? Que quando você vê uma poeira em algum lugar, é porque Deus passou por ali. Quando você vê uma agitação, um rebuliço em algum lugar, é porque Jeová, o Deus Todo-Poderoso, passou por ali. A gente só pensa em nosso Deus em termos de paz. Onde Ele está, a paz e a alegria. Ei, onde Deus está, a confusão também. Onde Deus está, tem medo também. Onde Deus está, tem pavor também. E Deus está navegando aquela tempestade e desafiando você. Quer vir navegar comigo em cima dela? Eu estou andando sobre as águas. E você? Prefere ficar dentro do barco, onde você acha que está seguro? Dentro do espírito de Pedro surgiu algo que eu quero que surja no meu espírito, que é: Senhor, me tira do barco. Alguém diz comigo: Senhor, me dá coragem para pedir para sair do barco. Porque nossas orações são o contrário. As nossas orações são do tipo: por favor, vem aqui para esse barco, acaba com essa situação. A grandeza no espírito de Pedro pede o que nenhum dos outros discípulos pediram. Sabe o que ele pediu? Se és tu, deixa eu ir ter contigo. Deixa-me descer desse barco da suposta segurança humana. Deixa-me abandonar o único lugar de segurança que os meus pés têm agora, para cavalgar contigo nessa tempestade. Te pergunto, quem na sua mente normal ia pedir uma oração dessas? Quem na sua mente normal? Eu te falo, nenhum dos outros 11 discípulos pediram isso. Todos eles foram muito sóbrios naquela noite. Só Pedro que foi. Você podia dizer, foi louco? Não, Pedro, houve uma grandeza no espírito dele. Sabe, os outros discípulos provavelmente estavam se agarrando em alguma coisa no barco para poder sobreviver. Mas Pedro, naquele momento, ele estava rendido ao Senhor. Eu queria falar de rendição, que Deus procura rendição mais do que esforço ou outras coisas. Tem muito crente disposto a jejuar e fazer sacrifício, mas não consegue se render. Pedro não estava fazendo nenhuma oração, nenhum esforço violento naquele momento. Ele se rendeu ao momento. Ele se rendeu ao impulso do Espírito Santo naquela hora. Parece que foi o único ouvido naquele barco que ouviu Jesus chamando ele no Espírito para ele ir navegar aquela tempestade. Naquele momento, o Espírito Santo fluiu no coração de Pedro, dizendo assim: sai desse barco e caminha sobre essa tempestade. Pedro ouviu essa voz. Pedro desafiou o status quo, que todo mundo estava ali preso. O melhor é a gente ficar aqui dentro. Pedro ouviu uma outra voz. Naquele momento, a cabeça dos outros discípulos a gente precisa se agarrar uns aos outros aqui e permanecer aqui. Mas o espírito de Pedro rejeitou o programa natural, que era o programa de todo mundo naquele dia, naquela noite. E Pedro pede para Jesus: se é você, deixa eu descer do barco e ir ter com você onde você está. Versículo 29. Prova que a proposta veio do céu. Sabe por quê? Jesus poderia ter falado assim: você está doido? Fica dentro desse barco. Onde eu te coloquei é um lugar seguro. Por que você está pedindo para sair daí? Você quer morrer afogado hoje? Jesus poderia ter respondido isso. Mas o que Jesus falou? Vem. Tanto de Deus era aquela proposta no coração de Pedro, que Jesus disse: vem.
Vem para essa tempestade comigo. Quantos de nós está pronto e maduro para atender um convite desses de Deus? Como eu disse, Jesus poderia ter respondido: Pedro, você quer morrer hoje? Fica aí no teu barquinho. Mas Jesus disse: vem, Pedro. E o verso 29 diz: e Pedro, descendo do barco, o que aconteceu com ele? O que o verso 29 diz na sua Bíblia? E Pedro, descendo do barco... Pedro descendo do barco, o que aconteceu? Algum outro discípulo andou sobre as águas? Uma grandeza espiritual invadiu o espírito de Pedro e tirou Pedro do limite humano de operação. Quando a grandeza de Deus se manifesta no nosso espírito, nós abandonamos esse barco da suposta segurança humana, onde todos os nossos companheiros estão lá, abrigados, e desafiamos a normalidade para entrarmos numa dimensão sobrenatural. Quero perguntar pelo Espírito de Deus: você quer descer do barco? Cuidado com o que você está falando. Você quer descer do barco? Você está ouvindo a voz do Senhor falar: desce desse barco. Descer do barco é navegar em cima de uma tempestade. Escuta, se o mar se fosse um lago bem calminha, e Jesus viesse andando naquela paz, numa tarde de sol bem quente, e o barco paradinho, talvez alguém ia pensar: ia ser legal eu andar sobre essa água e encontrar. Mas não era. Era uma tempestade violenta. O vento estava derrubando aquele barco, e era de madrugada, não tinha luz. E Jesus aparece naquele lugar, só o Espírito de Deus, no espírito de um homem, para fazer essa proposta: deixa eu descer desse barco e caminhar com você em cima da... Tem alguém aqui passando uma tempestade? Ou já passou, ou vai passar? E Jesus está vindo ao seu encontro, e você tem duas opções: você fica naquele barco, ou você diz para ele: se é você que está aí agitando a minha vida, se é você que está aí bagunçando tudo isso, se é você que está aí causando esse redemoinho, por que você não me chama? Ai, Jesus, eu estou realmente esperando alguém me fazer essa proposta: vem andar comigo em cima dessa tempestade. Alguém diz amém? Amém. Agora diz glória a Deus também. Come on, povo, vocês estão só me olhando sem falar nada. Ei, primeiro nível de rendição de Pedro foi pedir para Jesus aquela proposta: se é você, me chama. Mas o segundo nível de rendição de Pedro, alguém diz comigo: rendição total. O segundo nível de rendição do apóstolo Pedro foi, na hora que Jesus falou: vem, ele desceu do barco. Ele desceu do barco. Você pode imaginar os outros discípulos: Pedro, você está louco? Pedro, você está doido? Pedro, ninguém faz isso. Olha, não está escrito nada no texto, mas se você fosse amigo de Pedro e você não quisesse ver ele morrer, você ia deixar? Você ia deixar ele simplesmente? Mas ele desceu do barco. Talvez os outros estavam tão frisados de medo, que estavam tão assustados, que estavam nem compreendendo o que Pedro estava falando, mas ele desceu do barco. Se alguém tentou impedir, ele falou: me larga que eu estou indo. Eu estou indo caminhar com o meu mestre. E ele se rendeu àquele momento. Eu queria perguntar pelo Espírito de Deus, no meio da tempestade na sua vida, na minha, porque quem já passou por uma tempestade sabe o que eu estou falando, quem está passando sabe, quem vai passar também vai saber. Há um momento em que Deus espera uma rendição, no meio do furacão. Rendição. A nossa primeira atitude no meio de um furacão é remar, é tentar salvar, tentar superar a situação. E o Senhor nos chama para nos entregar. Ei, foi eu que provoquei isso. Foi eu que provoquei isso. Porque você não vem navegar em cima disso comigo? E Pedro desce. Deus pode nos mandar fazer coisas que não fazem sentido para nós. Deixa eu dizer que 11 discípulos não estavam prontos para se render ao Senhor. Eles se agarraram ao barco com todas as forças que tinham. Quero te perguntar: onde estava o discípulo do amor agora? Eu te falo, o discípulo do amor estava amando, mas não estava rendido ao Senhor nesse momento. Ele estava dentro do barco. Onde estava aquele discípulo que Jesus disse: esse é um verdadeiro israelita em quem não há engano? Ele estava lá, todo verdadeiro, mas agarrado ao barco.
Você pode ser muito verdadeiro e não se render ao Senhor. Você pode ter muito amor e não se render ao que Deus está fazendo naquele momento. Onde estavam os discípulos que Jesus chamou de filhos do trovão? Tiago e João estavam agarrados ao barco, filhos do trovão. Estavam muito dando trovoadas, mas nenhum deles se rendeu ao Senhor naquele momento. Somente Pedro se rendeu ao Senhor no meio de uma tempestade. Nós vamos fechar os olhos nesse momento, um minutinho. Nós já ouvimos bastante palavra aqui, para a gente chegar para Deus e falar assim: ei, quem eu sou? Um dos 11? Ou eu sou Pedro? Eu sei me render no momento em que as coisas estão bem apertadas, ou eu me agarro no barquinho lá do meu conforto pessoal? Há um desafio espiritual de Deus para nós aqui nessa mensagem, e o Espírito Santo veio desafiar o seu espírito e o meu, e perguntar: quem é você? Você ouve a minha voz no seu espírito como Pedro? Eu estou chamando você para navegar a tempestade? Ou você está desesperadamente tentando se agarrar ao seu barco para poder sobreviver essa noite? Senhor, revela o nosso espírito essa noite. Desliga-nos. Alguém diz comigo: Senhor, me tira do barco. Senhor, me dá coragem para sair do barco. Deixa-me prosseguir. Eu te pergunto, onde estavam os outros discípulos? Estavam todos dentro do barco, talvez fazendo grandes orações. Deus nos livra. Senhor, manda um anjo. Senhor, etc. Ei, ninguém estava rendido ao Senhor, senão Pedro. Ei, olhe para mim um minutinho. Sabe quando você está debaixo de uma tempestade, dá vontade de orar e jejuar e ser crente como você nunca foi na vida, e Deus não está querendo aquilo, Ele está querendo que você se renda. Ele está querendo que você flua no que Ele está fazendo. Quando Deus te levar pelo vale da sombra da morte, põe a sombrinha e passa por ele. Quando Deus te levar no desfiladeiro para escorregar, senta na prancha e começa a enjoy a descida. Enjoy the ride. Quando Deus está subindo uma montanha com você e Ele está te puxando numa corda, se joga nos braços e deixa Ele... Sabe quando você entende o momento e você aprende a se render ao Senhor? Alguns de nós ainda não entendeu isso, e você luta freneticamente com suas forças, como os 11 discípulos estavam naquela. Nessa mensagem, o Senhor falou claro comigo: desce do barco. Desce do barco. Vem navegar comigo sobre a tempestade. E aí, descendo do barco da nossa segurança humana, onde nós estamos nos abrigando nas nossas tempestades? Onde estamos nos segurando? Jesus está chamando: solta esse barco. Deixa os seus companheiros aí. Vem viver o sobrenatural. Deixa eu dizer que um dos problemas é que 99% dos nossos companheiros espirituais estão presos no barco. Estão agarrados ao barco. E se você avaliar a sua vida espiritual pelos que os outros estão fazendo, você vai continuar preso no barco, porque todos os nossos companheiros tinham 11. Fala comigo, tinha 11. Você vai escolher ficar com quem? A maioria está sabedoria, ué. Todo mundo está lá, orando e jejuando e servindo a Deus segurado no barco. Qual é a tendência? Ficar preso lá também. Pedro foi a única pessoa que desafiou aquilo. Sabe quando o Espírito Santo vem dentro de você e desafia o que todo mundo está fazendo? O que todo mundo estava fazendo naquela noite? Por exemplo, no meio de uma tempestade, o barco, a água entrando no barco. Eu queria perguntar aqui, quem já viu filme de barco afundando? Qual é a primeira atitude das pessoas? Antes de abandonar o barco, qual é a primeira atitude delas? Tentar salvar o barco. Sabe quando você está tentando salvar o barco, para o barco te salvar? A água está entrando e você está vendo que o barco vai afundar e você não quer deixar o barco afundar para o barco poder te salvar? Jesus está falando assim: eu furei o barco, eu furei esse bote, e você está tentando manter a água fora, que eu furei. Eu estou querendo que você pule na água, porque o barco vai afundar. Come on. Come on, igreja. Você tenta remendar o que Deus furou a propósito, porque você continua se agarrando àquilo para aquilo poder te salvar. Ei, foi Jesus quem furou aquele bote. O bote estava afundando, e você tentando remendar o bote que Jesus furou. Quando Jesus está dizendo: eu furei esse bote, porque você não pula na água? Ele quer uma rendição. Gente, alguém imagina uma situação diferente? Comigo fala assim: situação diferente.
Vamos lá. Uma tarde maravilhosa de primavera, mais quentinho do que agora, lá para o final, lá já pertinho do verão, tá bom? Um lago bem tranquilo, bem bonito, vá? Jesus andando sobre aquele mar, aquele lago, e Ele convidando você para você andar com Ele sobre a água. Quem sentiria um romance nessa? Quem não sentiria uma inspiração para andar sobre a água? Come on, gente. Ninguém ia querer andar naquela água, não? Aquela água paradinha, bonitinha. Jesus lá, com aquela roupa bonita, você já está vendo que é Ele. Ele está com a mão estendida e dizendo, vem. Come on, eu ia ser o primeiro a pular daquele barco. Deixa eu falar uma coisa para nós nessa noite. Deus sabe que nós não temos dificuldade de nos render a Ele quando a situação é agradável. Qual é a situação? Vou receber uma promoção no meu trabalho. Estou rendido. Já estou rendido a essa bênção que está chegando. Sabe, é fácil a gente se render ao Senhor quando as coisas estão pintadas maravilhosas. Deus não está pedindo esse tipo de rendição. O que me maravilha nesse texto é que é de madrugada, não tem luz, aquele barco está quase afundando, há um vendaval, porque a palavra de Deus diz que quando Pedro desceu do barco, ele ouviu o vento, ele ouviu as ondas, e ele começou a afundar. A situação ali era desesperadora. No entanto, Pedro se rendeu à proposta do Senhor. Essa é uma rendição diferente. Deus está perguntando para você, se você sabe se render a Ele, na tempestade da sua vida. Ou se você rema mais freneticamente, eu não vou deixar esse barquinho afundar. Ou se você solta os remos e se entrega aos ventos. E deixa Jesus levar o barco. Alguém diz comigo assim, o meu barco nunca vai afundar. Me diz, vocês hoje não estão acordados, eu vou levantar vocês daqui a pouquinho. Digo, meu barco nunca vai afundar. E se Jesus jogar ele dentro de uma tempestade, mandar você jogar os remos no mar, você jogaria? Você deixaria Jesus levar o barco no meio de uma tempestade? No capítulo 26 ou 27 de Atos, Paulo está num barco que eles jogam tudo no mar, eles quebram o mastro do navio, eles jogam a carga do navio no mar, e Paulo fala claramente naquela situação em que eles deixaram o navio ser levado pelo mar, numa tempestade. É disso que Deus está falando. Alguém diz comigo, rendição. Eu oro para que nós tenhamos uma revelação de Deus do que é se render ao Senhor. Se render ao Senhor não é pegar o remo e lutar freneticamente para salvar o barco. Se render ao Senhor é deixar a tempestade nos levar. Por quê? Porque o nosso barco nunca vai afundar. Você confiaria em Jesus num barquinho, num laguinho tranquilo? Você confiaria em Jesus num laguinho todo maravilhoso, numa tarde de primavera, com um sol maravilhoso? Você confiaria? Todo mundo confiaria. Mas quando a água está entrando no barco, todo mundo está se agarrando no barco. Sabe, Deus está chamando a gente para a gente se render a qualquer proposta dele. Eu queria dizer que Pedro andou sobre as águas. Não há nenhum relato na história humana, nem na história bíblica, nem antes de Pedro, nem depois, de que outro homem andou sobre as águas. Paulo não andou sobre as águas. Elias não andou sobre as águas. Aliás, ele nem tentou. Quando ele chegou na beira do Jordão, o que ele fez foi, eu não ando sobre a água, vou abrir essa água. Ele abriu a água e passou no Jordão. Eliseu fez a mesma coisa. Quando Elias subiu na carruagem de fogo, ele pegou o manto de Eliseu, chegou no Jordão. Bem, eu não sei andar sobre a água, eu tenho que partir a água. Então, abriu a água. A única pessoa que andou sobre as águas foi Pedro. Quando uma grandeza de Deus vem no seu espírito, você faz algo que nenhum ser humano jamais... Quem quer que Deus fale no seu espírito? Alguém diz comigo assim, chega de fazer o que todo mundo faz. Você precisa ouvir uma voz, aquela voz que Pedro falou, anda em cima dessa água hoje.
É essa voz que eu estou ouvindo no meu espírito. Tem dois desafios quando Pedro andou sobre as águas. Primeiro, ele teve a ideia de descer do barco no meio de uma tempestade. A maioria das pessoas nunca vai ter esse tipo de ideias. Sempre vai orar as mesmas coisas, sempre vai pensar as mesmas coisas, sempre vai racionalizar a Bíblia da mesma forma. Primeira vitória de Pedro foi pensar fora da caixa. Pedro teve... Quando o Espírito Santo vem sobre você, ele te dá uma ideia diferente. Ele te manda fazer algo novo, que ninguém fez. Você não tem ninguém para copiar. A única pessoa que você tem para copiar é o Espírito Santo. Segundo grande desafio de Pedro foi abandonar seus amigos de barco. E aqui eu estou falando da igreja, porque todos nós estamos no mesmo barquinho. Mas se você depender da fé de alguns irmãos, você nunca vai abandonar o barco. Porque a pressão da companhia se torna um obstáculo natural. Ninguém faz assim, por que eu vou fazer? Ninguém nunca fez assim, por que eu vou fazer? Pedro quebrou o paradigma. Ele queria exceder na sua fé. Você e eu temos duas opções. Podemos ficar dentro do barco ou exceder ao barco. E você dizer ao Senhor, tira-me do barco evangélico. Tira-me do barco da mentalidade dos crentes de hoje. Eu quero andar com o Espírito Santo. Alguém disse comigo assim, aquela noite passou. E sabe o que aconteceu? Eles entraram, um novo dia nasceu, não sei como foi aquela semana, não sei como foi o mês seguinte, os próximos meses da vida de Pedro, do ministério de... Uma coisa eu sei, quando eles se lembravam daquela noite, só uma pessoa tinha uma história para contar. Só uma pessoa podia dizer, naquela noite, eu andei sobre as águas. Sabe o que João tinha que falar? Naquela noite, eu fiquei dentro do barco. Sabe o que Tiago tinha para falar? Naquela noite que Jesus veio caminhando sobre o mar, eu também fiquei covarde, morrendo de medo dentro do barco. Sabe o que João e os outros, e Natanael, e Bartolomeu, e todos os grandes discípulos tinham para falar? Naquela noite eu não tenho nada para falar, porque eu não fiz nada de especial. Eu estava morrendo de medo igual aos outros. Mas eu vi um de nossos irmãos ter uma fé que eu nunca tive. Come on. Pedro andou sobre as águas. Pedro ouviu a voz do Espírito de Deus no seu espírito. Pedro abandonou o barco e seguiu a Jesus. Agora veja comigo o versículo 30, porque algo mais aconteceu. Quando ele está andando, sentindo o vento, teve medo, começou a afundar e clamou, Senhor, salva-me. Sabe o que eu vi nesse versículo? Que a humanidade de Pedro entra em ação novamente. Tá? E que ele está andando no sobrenatural, só que no meio daquela caminhada sobrenatural, a humanidade dele entra em ação novamente, ele ouve o som do vento, ele olha para as águas, ele começa a afundar. Só que eu queria fazer uma pergunta para você e para mim nessa noite. Pedro afundou naquela caminhada? Sim ou não? Pedro afundou? Ele morreu afogado aquela noite? Pedro terminou a sua caminhada sobre as águas? Gente, Pedro andou ou não andou sobre as águas? Ele voltou ou não voltou para o barco? Ele terminou ou não terminou a sua caminhada? Ele foi e voltou ou ele só foi e ficou? Come on. Apesar da nossa humanidade, vai ter uma mão que vai nos sustentar quando nós dermos um passeio sobrenatural. Porque toda vez que nós damos um passeio sobrenatural, a nossa humanidade tenta nos levar para o fundo novamente. E mesmo que ela tente nos impedir, Jesus nos ajuda a terminar a caminhada sobre as águas. Quem está entendendo o que eu estou falando? A tempestade, ela para, no versículo 31, diz que Jesus estendeu a mão, tá? Segurou Pedro, trouxe ele para dentro do barco. Verso 32, e logo que subiram ao barco, o que aconteceu? A tempestade passou. Olha para mim, bem tranquilo agora. Jesus permitiu aquela tempestade, andou por cima dela, desafiou Pedro a andar. Pedro desceu do barco, quase afundou, mas ele andou naquela tempestade.
Pedro andou naquela tempestade. E Pedro voltou para o barco. E sabe o que acontece? Quando Jesus e Pedro entram no barco, a tempestade cessa. Isso é, a experiência sobrenatural terminou. Porque a experiência sobrenatural é sempre curta. E quando Jesus entra no barco com eles, o barquinho volta a ser o apoio natural que todos eles tinham, inclusive Jesus. Jesus não ficou a noite inteira andando sobre as águas. Ele andou um pouquinho só. E para onde ele foi? Para dentro do barco. Sabe o que eu entendo nessa subida do barco? O nosso lugar é sempre no barquinho da nossa limitação humana. Só que de vez em quando, Jesus nos leva a uns passeios pequenos no sobrenatural. E a gente dá um pequeno passeio ali no sobrenatural e parece até que vai afundar, mas ele segura a nossa mão e aí ele volta a gente para o nosso barquinho do natural, onde é o limite da nossa vida humana. E sabe, mesmo estando presos nesse limite humano, Jesus nos leva a esses passeios. Quem quer dar um passeio com Jesus no sobrenatural? E aí no versículo 33 diz assim: e os que estavam no barco adoraram a Jesus, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Ei, Jesus agora para eles não é o mesmo que era antes desse passeio. Eles amavam Jesus, eles estavam impressionados com ele, mas depois desse passeio de Pedro sobre as águas, Jesus era diferente para eles. O ganho daquele passeio é que eles tinham uma revelação nova de Jesus. Eu penso que é isso que o Senhor nos propõe nessa quarta-feira, nesse dia 16 de abril. Ele nos convida a descer do barco, dar um passeio no sobrenatural, ainda que a gente tenha que voltar para o mesmo barquinho. As águas vão se acalmar, a vida vai continuar normal. Sabe como? Levantando para tomar café, senão fica com fome, dormindo no final do dia, tomando banho, escovando o dente, porque a gente está preso na nossa limitação no barquinho natural. Mas de vez em quando, o Espírito de Deus sopra alguma coisa louca no nosso espírito e fala assim: sai desse barco e anda no sobrenatural. Nem que daqui a pouco eu tenha que voltar com você para esse barco. Quem quer dar um passeio com Jesus pelo sobrenatural? É essa proposta que nós vamos orar aqui agora, e você pode vir aqui ao altar. Eu convido todos vocês para nós virmos aqui, orar aqui no altar. Daqui para frente vocês vão ouvir muitas mensagens no Novo Testamento, porque é exatamente onde eu estou lendo a palavra, e cada vez que eu vou ler, uma nova mensagem surge ali. Queria que você levantasse as mãos assim, sempre que você viesse para o altar. E você está aqui num lugar sobrenatural. O altar da igreja é um lugar sobrenatural. É um lugar de entrega ao Senhor. É um lugar de rendição. Hoje ele falou de rendição. E você pode começar a se render aí. Você pode começar a dizer para Jesus: hoje é 16 de abril, estou na tua casa mais uma vez. Eu quero me render. Eu quero aprender a me render. Jesus, é fácil nos render nos momentos de calmos, de paz, aceitar a proposta, mas é difícil render no momento de angústia, de desafio, de tribulação. Mas alguém disse para Jesus: eu quero me render, eu quero me render. Como Pedro, que ouviu a sua voz naquela tempestade, se rendeu ao projeto, deu um passeio no sobrenatural. Aqui está a igreja Bethesda no altar, na quarta-feira, dizendo ao Senhor: deixa-nos rendermos, nos rendermos ao Senhor. Aquele que fez a tempestade caminha sobre ela e vai voltar conosco para o barco. A tempestade vai passar, nossa vida normalzinha vai continuar, mas, Senhor, obrigado por aquele passeio no sobrenatural. Deus, me dá um passeio no sobrenatural, eu clamo. Eu quero ir contigo pelos lugares que poucos homens vão. Eu quero ir contigo nos lugares que o teu Espírito sopra no ouvido: vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo.
Alguém disse para Jesus: me ajuda a sair do meu barquinho de conforto, de medo, de segurança humana. Me ajuda a deixar talvez meus companheiros lá, aqueles que nem entendem a voz que estou ouvindo no meu ouvido, aqueles que não vão entender a sua proposta para mim. Mas me ajuda a descer na frente, diante dos olhos estupefatos deles. Me ajuda a descer do barco e ir contigo, ir ao teu encontro, nessa loucura espiritual que é confiar no Senhor, que é acreditar no Senhor, para que o Senhor possa me levar a uma dimensão mais profunda da minha relação contigo. Alguém diz com Jesus: Senhor, me dá uma relação mais profunda contigo. Come on, church, vamos orar. Vamos orar, vamos clamar. Vocês estão muito caladinhos. Vamos clamar ao Senhor. Vamos dizer para Ele: Jesus, olha, o que você fez em Pedro, precisa fazer em nós. Aqui está o meio da semana, no mês de abril, na tua casa. Não deixa a gente ficar preso no barquinho do conforto humano, da segurança, suposta segurança humana. Há um desafio espiritual para ser enfrentado lá fora, lá naquela tempestade. Lá onde o Senhor está caminhando sobre as águas. Pai, obrigado pela tua palavra essa noite. Pai, obrigado por nos alimentar mais uma vez, nessa quarta-feira. Eu celebro todos aqueles que vieram à tua casa. Eu celebro aqueles que estão recebendo essa palavra online. Eu celebro, Senhor, aqueles que estão ouvindo a tua palavra. Andando sobre as águas. Me tira do barco, me leva, Senhor, me faz descer. Eu queria que você apresentasse o barquinho ao Senhor, o seu barquinho, onde você se agarra, onde você se acha seguro. Dizer: tu sabes onde é, Senhor, me mostra onde é que eu não consegui quebrar o paradigma que Pedro quebrou. Onde é que eu me limito, onde é que eu me deixo ficar preso, onde é que eu me abrigo da tempestade, onde é que eu me agarro quando eu estou aflito. Onde, Senhor? Eu tenho que largar isso. Isso é a rendição, é a dura rendição que é difícil para o homem. Eu peço, dá a cada um de nós essa revelação nesse altar, Senhor, de soltar aquilo que a gente segura. Ó Jesus, obrigado por essa